meus atletas! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao meu primeiro vídeo do canal! Nossa, eu tô muito emocionada. Pra quem não me conhece ainda, prazer! Meu nome é Bárbara, ou Babi Bipolar, em todas as outras redes. Só é pesquisar lá que você me acha. Aqui no canal a gente vai falar sobre todo o nosso mundinho ali de bipolares, como viver bem, apesar da bipolaridade, e como a gente alcança aí a danada da estabilidade que a gente tanto quer. Mas antes do vídeo começar realmente, eu preciso, por favor, que você já se inscreva no canal, já dê o seu gostei, o seu like aí, já clica no sininho ali para receber notificação de quando eu postar vídeo novo, porque isso vai me ajudar muito a crescer aqui no YouTube, tá? Vamos se ajudar, bipolar ajuda bipolar, a gente precisa de apoio. Ah, e se você tá chegando aqui por agora e não entendeu porque eu disse fala, fala, meus atletas, é porque a gente que tem bipolaridade, infelizmente ou felizmente, tem que seguir uma rotina de atleta para conseguir ficar estável, a gente querendo ou não. Então, por isso que eu chamo vocês de meus atletas. Mas vamos começar o vídeo agora, né? Eu vou contar para vocês a minha história, como que eu descobri que eu tinha bipolaridade. Mas antes, uma curiosidade. Sabe por que eu escolhi lançar o primeiro vídeo do canal logo hoje, dia 30 de março? Porque é o nosso dia, é o dia do bipolar. E sabe por que hoje é o dia do bipolar? Porque hoje é o aniversário de Van Gogh, daquele artista lá fodão que mudou a história da arte e cortou a própria orelha, porque acredita-se que ele tinha bipolaridade. Mas voltando, como é que eu descobri que eu tinha essa porra dessa doença? Olha, a história foi longa, como a maioria dos bipolares. Eu sempre fui uma pessoa, uma criança, adolescente principalmente, que eu tive muita dificuldade de acordar de manhã. Eu sempre estudei de manhã, eu sempre tive muita dificuldade de estudar de manhã, de conseguir raciocinar de manhã. Eu sempre acordava muito grogue assim, sem saber meu nome. Isso até hoje, né? Eu não mudei isso não, tá? Então, se você sempre teve problema em dormir, sempre teve essa dificuldade de raciocinar de manhã, isso já pode ser um indício de bipolaridade, né? Porque a gente tem uma grande questão com o nosso sono. Mas eu me lembro que tudo começou quando eu tinha de 13 para 14 anos, né? Que é geralmente ali quando a bipolaridade começa, que é entre os 15 e até o começo da fase adulta, né? Então, quando eu tinha 13 para 14 anos, eu ia mudar de cidade para morar sozinha com a minha irmã. Porque os meus pais, né, moravam no interior, eu morava com eles, e a gente queria ter uma educação melhor. Então a gente foi para outro interior, um interior maiorzinho ali, para morar junta e fazer colégio. Eu ia começar a oitava série. E eu me lembro que nas férias, antes de eu me mudar para morar com a minha irmã, eu tive meu primeiro ataque de pânico. Não sei se realmente era um ataque de pânico vindo da ansiedade ou se já era ali indícios da hipomania. Mas tudo começou por aí, sendo ansiedade, sendo bipolaridade ou não, tudo meio que se iniciou por aí. Os sintomas, no caso, né? Porque problemas eu tinha desde a infância. E a gente tava na praia, né? E eu comecei a sentir uma falta de ar, um medo de morrer por falta de ar, sabe? Tava me sentindo sufocada, assim. E muito desse medo vinha porque eu tenho muito problema respiratório, né? Sempre tive desde criancinha. Rinite, sinusite, desvio de septo, tudo. Nunca respirei bem. E aí eu fui tomada por esse medo, e acabei tendo uma crise de pânico mesmo. Eu achava que eu ia morrer realmente. E aí o meu pai, ele dirigiu assim a 200 quilômetros por hora para me levar para Recife, né, que era a capital mais próxima com o hospital. E aí chegando em Recife, as médicas não sabiam o que era ansiedade na época, né? Quem dirá bipolaridade, né? Nem eu sei se era bipolaridade mesmo. Enfim, mas a médica chegou lá e falou: não é nada não, deve ter sido alguma coisa que ela comeu. Aham. E aí, 2009 começou, eu fiz 14 anos, né? Comecei a estudar num novo colégio, oitava série, fui morar sozinho com a minha irmã, tudo novo pra mim. E eu realmente não lembro de como eu me sentia no colégio, é meio que um branco assim na minha cabeça. Mas eu sempre gostei muito de escrever poema, texto, música, enfim, para tirar aquilo de dentro de mim, toda aquela angústia de dentro de mim. E na época eu tinha um blog meio que secreto assim, que só quem sabia era eu e mais 3 amigos. E aí eu tô com o computador aqui aberto porque eu achei esse meu blog antigo e eu vou ler trechos de um texto que eu escrevi de quando eu tinha 14 anos, né? No dia 6 de dezembro de 2009, no domingo. Juro, quando eu encontrei esse texto e eu li, foi muito revelador assim pra mim, porque eu fiquei, então é aí que surgiu a minha depressão? O texto já começa bem good vibes, bem assim, sente a paz desse lugar. O texto já começa assim: a voz do vazio fala comigo. Ela me prende a uma dor silenciosa. E continua. Abro meus olhos
e nada posso ver. Não é a morte, certamente não morri, mas a vida não é mais. Porque os sentimentos de impotência me prenderam em um tempo inexistente. Lembrando que eu tinha 14 anos, hein? E continua. Eita, garotinha, precisamos de ajudinha. Precisamos de uma ajudinha, hein? Menino, o negócio fica ainda mais negociado. Os anjos não são capazes com a morte que há dentro de você. Por favor, alguém ajude essa menina. Aí a melhor frase aqui do texto, realmente, olha, eu tinha 14 anos, viu? E eu escrevia bem assim, vai tomar no cu, porra. Palmas pra mim. Palmas pra essa garota depressiva. A melhor e mais poética frase desse texto. O diabo da impotência te prende nas sombras da melancolia. Oh, que pariu! Era depressiva. Era talentosa? Era talentosa. Mas eu termino esse texto com uma frase de esperança. Porque eu sei que a merda tá acontecendo, mas eu sempre tive essa coisa, esse fogo de saber que as coisas iam melhorar, que as coisas vão melhorar. E aí eu termino o texto assim. Há esperanças de cura. Gente, batam palmas. Aí, enfim, eu sei que na minha adolescência também eu desenvolvi, eu acho que os meus traços borderline também. E aí, o que é que eu fazia muito? Eu me coisava, entendeu? Muito pra manipular as pessoas a não me rejeitarem. Eu era o próprio Satanás. Mas eu sinto que a bipolaridade, ela piora muito os meus traços borderline. Mas depois eu faço um vídeo falando sobre os meus traços borderline e todo o caos também que isso teve. Gente, para esse vídeo não ficar enorme, eu vou dividir ele em dois. Esse vídeo aqui, vocês puderam aí entender de onde surgiu os meus primeiros sintomas, né? Na minha pré-adolescência e adolescência. Eu mostrei para vocês ali realmente que eu era uma garota depressivinha e ansiosinha. E no segundo vídeo, eu vou contar para vocês a minha trajetória ali, né, no começo da minha vida adulta, né, até chegar na minha fase adulta já, e receber o meu diagnóstico correto, que é bipolaridade tipo 2. Então, eu vou pedir novamente para que, se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreva, dá aquele joinha, aquele like e deixa aí nos comentários, conta aí pra gente também conversar aqui na nossa comunidade. Quais foram os seus primeiros sintomas? Como é que tudo começou para você? Deixa aí nos comentários que eu amo conversar com vocês e a gente também tem essa troca muito boa na nossa comunidade. Ai, quase que eu ia esquecendo de contar sobre o Gab. Se você ainda não me segue nas outras redes ou não sabe o que é o Gab é o nosso Grupo Equilíbrio Bipolar. É a nossa terapia em grupo somente para bipolares. Eu, uma bipolar, criei uma terapia em grupo para todos nós que temos bipolaridade. Meu Deus, é um gênio mesmo. E o Gab surgiu por causa de uma dor que eu tenho. E essa dor eu percebi que muitos bipolares também têm. Que é o quê? Que é não ter uma rede de apoio ou não ter uma rede de apoio que realmente entende sobre bipolaridade. Ter alguém para desabafar sobre as nossas dores, sobre como é difícil ter bipolaridade, como é difícil não conseguir levantar da cama quando a gente tem depressão. Como é difícil a gente não conseguir calar a cabeça da gente quando tá em hipomania ou mania, que tá ali com os pensamentos a 220 por hora. Ou como é difícil lidar com a ressaca moral do que a gente fez quando estava em crise. E para tornar realmente a nossa terapia em grupo profissional, tá? Não é um grupo no WhatsApp, eu fiz uma parceria com a nossa psicóloga, que é capacitada em bipolaridade. Então, se você sente falta de pessoas, de uma rede de apoio que realmente entende sobre bipolaridade, que você possa desabafar e ser acolhido, vem pro Gab. Eu vou deixar aqui nos comentários o link para você falar lá no WhatsApp ou você pode mandar uma mensagem para esse número aqui. O Gab é um espaço profissional, acolhedor, para aquelas pessoas que estão comprometidas em alcançar a estabilidade. É isso, vejo vocês no próximo vídeo.